Beleza. Peraí. Então, Peraí. Antes da. recomeçando. Epa. Pode ir, vai lá. Então vamos lá, né? Para quem escrevemos o código? A ideia dessa última monitoria é, além de rever as atividades dessa última semana, o projeto final, é também termos algumas dicas sobre a programação e como é que a gente pode melhorar o nosso código. Para quem escrevemos o código e tá aí, na minha opinião, a gente escreve o código basicamente com duas finalidades. Primeiramente, para humanos, por exemplo, a gente escreve no primeiro momento o código para nós mesmos, porque quando a gente está ali digitando, escrevendo num editor de texto, toda a linha de encadeamento da lógica de programação, definindo variáveis, realizando operações, etc, nós estamos escrevendo para nós mesmos, porque afinal a gente também vai ler o nosso código e a gente precisa de estar olhando ele a cada novo passo que a gente dá, a cada nova linha que a gente escreve, a gente tem sempre que ter em mente o nosso contexto anterior que já está ali. Ainda nesse aspecto de escrevendo códigos para humanos, se a gente trabalha com uma equipe de desenvolvedores ou uma equipe com outros analistas jurídicos, a gente também escreve o nosso código para outras pessoas. Então, se eu pegar o código, por exemplo, do Roberto, ele vai escrever do jeito dele. Mas é importante que a gente entre em determinados padrões para que a gente consiga se entender, para que o código tenha uma normatização mínima. E mais importante do que isso, até, na minha opinião, é o tal do Clean Code. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas ele é basicamente a gente escrever o código de uma forma limpa, de uma forma legível, para que todo mundo possa entender. Isso aí é o nosso primeiro aspecto relacionados aos humanos que vão ter acesso a esse código. Nosso segundo aspecto é em relação às máquinas, porque o nosso computador também lê o nosso código. E aí, ele não lê o nosso código da maneira que o humano lê, né? Ele vai olhando ali, lendo as palavras, não. A gente já estudou que tudo que a gente escreveu é transformado de código-fonte para o código-objeto, ocorre esse processo de compilação, onde todo o nosso código vai ser escrito na linguagem de máquina, e a máquina, em última instância, vai ler o nosso código e vai executar as operações que a gente fez. Mas por que é importante a gente ter em mente que a gente escreve também para a máquina? Simplesmente porque o nosso código pode ter diversos níveis de complexidade, que vai ser o nosso segundo assunto aqui desse bloco de hoje. Bom, então, primeiro aspecto, né? Clean Code. Observem bem esse nosso slide aí na tela. If, ETR é igual a hora, and EI maior do que 65, S vai receber o valor somado de B. Né? O valor de S vai ser somado ao valor de B. A gente olha para essas duas linhas aí de código, se a gente parar, ler, raciocinar, a gente vai ter uma ideia das operações que estão sendo feitas ali, né? Primeiro, eu vou estar conferindo o primeiro if. Se isso aí for verdadeiro, eu vou ver essa segunda parte da expressão, ver se esse tal de EI é maior de fato do que 65. E se essas duas expressões forem verdadeiras, né, eu vou executar a operação abaixo, que está subordinada a essa if sentence. Bom, mas um pouquinho difícil de entender o contexto em que essa expressão está inserida, não é? Mas, e nessas linhas aí? Se o empregado, o tipo de remuneração, né, o tipo de remuneração do empregado foi igual a hora e a idade do empregado for maior do que 65,
os benefícios vão ser somados ao salário. Reparem bem, a gente está aqui na nossa primeira parte. Como é que o código pode ser entendido por humanos? No final das contas, isso aí que vocês estão vendo na tela é a mesmíssima coisa do que isso aí para o computador. Repare, para o computador. Mas a legibilidade, imagino que vocês vão concordar comigo, é muito melhor. Não, 1000 vezes melhor. A gente bate isso aí, a gente já tem uma ideia do contexto onde isso tudo está sendo inserido e a gente sabe mais ou menos o que essa expressão aí está fazendo, não é? Isso aí é a questão do clean code, a gente escrever o código limpo. O Uncle Bob, um dos patronos aí do desenvolvimento, da programação, que o Roberto, inclusive, já citou aí nas últimas aulas, ele fala que a gente passa a maior parte do nosso tempo no desenvolvimento não escrevendo linhas de códigos em si, mas sim lendo código. Porque, como eu já falei, para escrever mais código, eu tenho que saber o que já foi escrito, né? Porque as partes são, muitas vezes, interrelacionadas. Ou, se ocorre um erro, eu tenho que procurar onde que o erro está. Imagina se ocorrer um erro, a gente não sabe ao certo em qual linha, e tiver um código desse jeito, assim, para a gente ter que revisar, né? Difícil. Já dessa forma, fica tudo mais claro. E, além disso, a gente pode, não é sempre interessante, mas a gente pode dar um passo além e transformar esse código nesse aqui, olha. A gente faz uma função que vai conferir as condições anteriores, essa função vai retornar para a gente um true ou false, e a partir daí a gente vai executar o nosso if, né? Então, a gente passando o empregado para essa função pode ganhar benefícios, o empregado pode estar aí como um dicionário, ele pode estar aí como uma classe, que a gente não vai abordar tanto aqui nesse curso, e essa função retornando um true ou false, a gente vai saber se o empregado ele pode ganhar os benefícios, e aí ele vai ganhar o benefício acrescido ao salário, ou não. Simples assim. Se não, vai passar para a próxima linha de código, como a gente já viu. Então, isso aí é muito importante ter em mente quando a gente for escrever. A gente vai notar que, por exemplo, ao longo do nosso curso, a gente se atentou para algumas boas práticas de Clean Code, já outras a gente meio que sacrificou um pouquinho, principalmente ali no projeto final, mas porque ali o foco é na nossa lógica de programação. Mas a gente depois vai pegar também o código do nosso projeto final e vamos ver o que a gente poderia melhorar nele ainda, né? Porque o projeto nunca acaba. A gente que acaba com o projeto, né? Tudo que a gente faz, a gente sempre pode estar melhorando, a gente pode estar aperfeiçoando, mas isso aí são coisas que consomem tempo e vai do juízo de cada um de se aquilo está bom, vou passar para a próxima tarefa, ou não, ainda preciso melhorar isso aqui. Bom, então com essa ideia de Clean Code na cabeça, a gente pode passar para a nossa próxima etapa, né? Antes disso, né, comparando as três aí, fica muito mais claro para a gente que a segunda e as terceiras expressões são as mais legíveis. Mas vamos lá. O código, ele também é lido por máquina, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui diferentes algoritmos de ordenação. E para introduzir um pouquinho esse tema, eu queria falar com vocês que um código que executa determinada tarefa pode ser escrito de milhares de formas, né? E cada uma dessas formas, apesar de atenderem ao objetivo final, podem ser mais rápidas, mais eficientes ou menos eficientes, no que diz respeito ao tempo de execução ou no uso de memória do computador. Aqui na tela, a gente tem os chamados sorting algorithms, ou seja, algoritmos de ordenação. O que eles fazem? Eles pegam
diferentes conjuntos de dados, em que determinados dados vão estar em determinadas posições, digamos aqui, crescentes, decrescentes, etc, etc, etc. E aí eles vão ordená-los para ficar, por exemplo, do menor até o pior. Só que a do menor até o maior. Só que cada um desses algoritmos vai fazer ele de diferentes, vai fazer essa operação de diferentes formas. Então, eu vou clicar aqui em Play e vocês vão ver como diferentes algoritmos executam a mesma tarefa de ordenação de diferentes formas. Então, cliquei aqui em Play. E olha esse monte de algoritmo rodando. Alguns já terminaram de ordenar. A gente vê, por exemplo, que aqui já está ordenado o nearly sorted com bubble. Já outros demoraram mais tempo. Vou executar isso aqui de novo. Vou carregar de novo a página para vocês poderem ver uma segunda vez. Então, a gente vê, por exemplo, nessa primeira linha, está tudo aqui de forma aleatória. Os diferentes itens estão ordenados de forma aleatória. Por isso que a gente vê que as colunas estão sem seguir ordem nenhuma. Na nossa segunda linha, a gente tem valores que estão quase organizados, mas ainda não estão ordenados. Na terceira linha, a gente tem o contrário, os ordenados de forma decrescente. Então, o algoritmo teria um trabalho de identificar isso e fazer a inversão disso tudo. Ou, no nosso último exemplo, a gente tem alguns itens únicos, diferentes, por exemplo, do primeiro, em que a gente tem diversos itens diferentes. Vou clicar aqui em Play, a gente vai ver de novo como diferentes algoritmos vão ordenar isso tudo em diferentes tempos e, reparem, determinados métodos de ordenação vão ser mais eficientes para alguns tipos de listas. Vamos ver lá. Olha aqui, a gente já tem que na primeira linha, vários já terminaram, já o Selection foi um dos últimos que terminou para esse tipo de ordenação. No quase já organizado, esse de inserção já terminou, enquanto o resto todo ficou trabalhando. A gente tem outros que foram mais lentos para uns, mais lentos para outros. Isso tudo a gente tem que ter em mente quando a gente está trabalhando com programação. E por quê? Imagina que a gente tem um código de 10 mil linhas. 10 mil está pouco, um código de 1 milhão de linhas. E a cada linha nova, cada nova função que a gente vai agregando ao nosso código, ele começa a ficar um pouco mais lento. E aí chega no momento que a gente tem que parar e falar assim, não, calma aí. Tem algum gargalo no nosso código? Tem alguma linha que está impedindo que a gente execute essa mesma operação de uma forma mais rápida? E aí cabe ao desenvolvedor analisar esse código ali e ver uma forma de incrementar, de aperfeiçoar a forma que ele utiliza para melhorar aquilo ali. Porque não é sempre que eu posso fazer determinada operação de uma forma. Por exemplo, eu estou executando agora só esse método de ordenação por inserção. Pá. Olha, ele é muito bom para ordenar o nearly sorted, mas o resto é um pouquinho já lento. Vou executar agora o bubble sort. O nearly sorted ele já acabou. Ele está iterando sobre os outros itens. Acabou o random, aleatório, depois o reverse e o fill unique. Beleza? Joia. Então, agora eu vou dar uma olhadinha no nosso código que a gente fez do projeto final. A gente vai revisar como é que é o funcionamento desse código e ver o que a gente poderia ter melhorado ali. Então,
Vamos lá. Eu já estou com ele separado aqui, na verdade. Está aqui em projeto final. Então, acho que está aqui. Então, estou executando ele começa com uma mensagem, né? Bem-vindo ao automatizador de documentos jurídicos. Apertei Enter, uma segunda mensagem na tela. Hoje iremos emitir uma autorização. Primeiro, eu vou mostrar a execução, depois a gente vai discutir o código por trás. Tecle Enter para começar. Digite a razão social da empresa. Então, vou colocar aqui como exemplo Direito e Programação, Tecnologia, LTDA. Digite o CNPJ da empresa. Aqui eu vou pegar um gerador de CNPJ. Vou abrindo aqui. Gerei CNPJ, copiei, colei aqui. Beleza. Digite o número de funcionários, né? Primeiro a gente vai testar com um funcionário só. Nome de funcionário da empresa. João da Silva. CPF do funcionário. Aqui eu vou pegar qualquer um mais ou menos certo. Bom, alguma coisa aconteceu de errado aqui. O que foi? Entrada inválida. O CPF deverá conter apenas números, pontos ou traços quando teve uma vírgula aqui. Opa, errei, mas a gente viu que a nossa validação já está funcionando. Eu mostrei um código parecido para um amigo meu, que é da engenharia, e ele falou comigo, que bom, Yemen, o seu código é a prova de burrice. Eu morri de rir, né? Mas a gente tenta evitar os erros que dá, porque a gente sabe que o ser humano é falho, né? O Daniel Kahneman, né? Um cara famoso aí que estudava psicologia humana, principalmente no campo econômico, ele falava lá que o ser humano ele é racional, só que a racionalidade dele é limitada. A gente tem diversos vieses cognitivos e a gente está aí errando o tempo todo, né? Então, vou melhorar isso aqui. Agora com ponto. Beleza, a gente gerou aqui uma mensagem ao final. Autorização, a empresa tal, que a gente inseriu lá em cima, CNPJ tal, autoriza fulano de tal, CPF tal, a fazer tal coisa. E no fim a gente coloca aqui a data, um campo aqui para assinatura e repete o nome da empresa como se a gente criasse um espaço para ela assinar aqui em cima. Beleza? Mas vamos ver o código que está aqui. Eu consigo abrir também o Sublime por meio do meu terminal. Para isso, no meu caso aqui eu estou usando o Ubuntu, talvez, se vocês estiverem com macOS ou com Windows, teriam que executar um outro comando, mas para mim aqui é o SUBL, né, Sublime, projeto final. Apertei aqui, já está abrindo aqui, na verdade, com diversas outras abas. Vou fechar o resto dessas outras abas aqui, ficar só com o projeto final. E ó, beleza. Aqui está o nosso código. Então, como é que foi a organização do nosso código, né? O método central está aqui embaixo, que é o método adquirir dados de usuários, ou melhor, a função adquirir dados de usuário, em que ele chama funções de imprimir a apresentação, onde a gente vê, olá, bem-vindo ao automatizador, e depois chama as funções que vão receber as informações do usuário e validá-la. No final, a gente retorna diversas variáveis que a gente utiliza posteriormente na nossa função aqui de montar a autorização para trazer para a gente todo o nosso texto bonitinho, montado. Bom, começando aqui,
que a gente poderia melhorar? Várias coisas, né? Como dito, o projeto nunca termina, a gente que termina com o projeto. Por exemplo, onde está aqui, ó, while not, CNPJ replace, com um monte de coisa, né? Barra, ponto, traço. A gente poderia escrever aqui numa função à parte alguma coisa desse tipo aqui. Por questões de escopo, eu vou escrever aqui mesmo para a gente não ter problema com isso, que seria logo depois. Vamos colocar aqui, ó, a gente pode até pegar tudo. Enquanto CNPJ é válido, e isso aqui vai receber o CNPJ, eu poderia fazer, por exemplo, testes desse tipo. É válido. E aí, essa nossa função vai receber o CNPJ e vai conferir tudo que está dentro dele, verificar se é válido ou não. Espera aqui. Então, verificar se o CNPJ, fora os traços, as barras e os pontos, se ele é válido, se ele está com o número correto de algoritmos, etc, 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 vai voltar para a gente aqui. É válido, a gente poderia retornar aqui, é válido, a gente vai melhorar isso aqui ainda. Depois a gente pode utilizar isso aqui, enquanto o CNPJ não for válido, eu vou jogar aqui dentro o CNPJ, ele vai retornar para mim. E aí a gente poderia pensar numa outra forma de melhorar aqui essa questão dos checks, que foi a forma que a gente encontrou para organizar o nosso código aqui internamente, e a gente vai cada vez tornar o nosso código mais limpo e mais legível aqui ao usuário. Mesma coisa aqui embaixo, lá no CPF. Aqui, ó, CPF dos funcionários. A gente poderia também quebrar. Em vez de ter, na verdade, uma função só, a gente poderia ter duas funções. Uma para fazer o primeiro check e uma para o segundo. Seria uma opção também possível. Depois a gente faz um outro aqui também e coloca essa parte toda numa outra função para cada vez tornar o nosso código mais limpo, mais legível. O ideal mesmo seria que a gente transformasse isso aqui tudo numa classe, porque uma classe, que é uma outra forma de programar, aí a gente já está na programação orientada a objetos, que a gente não vai abordar nesse curso. Por meio da classe, a gente poderia inserir diversos métodos para tornar verificações assim mais fáceis e mais legíveis. Mas beleza. Alguma questão, alguma dúvida até agora? Tá tudo beleza? Vou criar aqui um questionário. Então aí, para vocês votarem aí. Tem alguma dúvida? Não, apertar não se não tiver dúvida nenhuma. Se tiver dúvida, sim, pode escrever ali no bate-papo. O Paulo Sérgio está com muitas dúvidas. Então pode escrever aí para a gente, Paulo, porque se a gente conseguir, a gente resolve. Ah, tá. Mas falta chegar mais adiante até para entender quais serão, né? Você ainda está vendo o curso, né? Aos pouquinhos vai tudo ficar mais claro. Isso aqui também exige muito de prática.
Bom, a Júlia perguntou: já vi uma pessoa falando sobre escrever o código de um modo que só você entenda, para evitar que seja demitido de uma empresa, por exemplo. Você acha que isso é válido? Bom, eu acho que você tocou numa questão importante, mas eu teria 2 pontos para falar sobre isso, né? A primeiro ponto, de um modo que só você entenda. Bom, eu tenho certeza absoluta que se eu, Germain, em qualquer projeto, escrevesse um código desse jeito, e aqui eu estou falando é por mim, apesar de ter sido eu quem escrevesse esse código, em vez de estar hora, poderia estar até outra coisa aqui, 64 poderia estar um número nada a ver também, eu tenho certeza que daqui a 3 meses eu teria esquecido isso aqui tudo. Né? Eu preparei isso aqui até recentemente, então está com tudo guardado na cabeça, mas passaram-se 3 meses, imagina só, você sai de férias, depois volta, não, isso tudo aqui você já esqueceu, você já sabe o que cada uma dessas variáveis significa, você já não sabe mais, saiu da cabeça. E detalhe, se eu tenho que parar toda vez para lembrar do que isso significa, né, partindo aqui do pressuposto que eu vou lembrar, já estou perdendo tempo. Se eu parei, eu perdi tempo. Bom, isso aí é o primeiro ponto. A gente também esquece aquilo que a gente escreve, né? Ou parte daquilo. Segundo ponto, se a gente trabalha em uma equipe, né? Para que dificultar? E eu não falo aqui só uma equipe de desenvolvedores, não, uma equipe também. Se a gente trabalha dentro de uma empresa, se você escrever um código de uma maneira ilegível, você está tirando o próprio pé, você está se voltando contra a sua empresa, que está confiando ali no seu trabalho, de escrever um código bem feito, de escrever um código legível. Eu acho que há outras formas de você destacar, né? Você sendo um bom desenvolvedor, você escrevendo bons códigos, códigos eficientes, entregando um bom produto no final, acho que isso aí é uma forma de se destacar e que uma empresa que valoriza o profissional não vai querer demitir um profissional bom. Você não concorda comigo? Germain, Então, eu acho que é mais por aí. Germain, Claro, Roberto. Tem alguma coisa a acrescentar? sim, eu não vou conseguir ligar meu vídeo, eu até tentei aqui, porque eu comecei a gravar primeiro, aí o OBS trava o vídeo do Não. navegador. Mas, Perfeito. mas de qualquer forma, concordo 100% com o que você falou aí, né, especialmente com essa parte ética, né, que você comentou. Não é ético fazer isso, né? E tem formas muito melhores de você se manter empregado. E eu concordo também 100% com essa afirmação de que se você escrever um código muito obscuro, a primeira vítima será você, né? Daqui a um tempinho você não vai entender nada. Mas o que eu queria completar é que existem também, por outro lado, isso é interessante de vocês saberem, do mesmo jeito que eu posso compilar o código, que vocês já aprenderam o que é, né, que é transformar o código-fonte em código objeto, também é possível decompilar o código. Ou seja, é possível eu pegar um programa que foi compilado, eu pego o código objeto só, pego o executável, e existe o processo de desfazer isso para eu poder descobrir o código-fonte. E aí, gente, existem técnicas, e aí são perfeitamente válidas, que se chamam técnicas de... em inglês é obfuscation, seria obscurecimento. Então, você roda programas em cima do seu código-fonte, que ele vai fazer isso aí que o Germain está mostrando, e muito pior. Ele vai colocar uns nomes de variáveis gigantes, ilegíveis, ele vai eventualmente mudar as coisas de ordem, enfim, ele vai embaralhar o seu código de uma forma que ele fica ilegível ou muito difícil de ser lido, de modo que se alguém decompilar aquele código, justamente para poder espionar mesmo, né, para saber como que você fez o seu programa, a decompilação ela vai ser inútil. Né? Então, tem sempre esse jogo também de gato e rato, né? de um código que é distribuído, que eventualmente é distribuído, ele poder ser decompilado e ser ofuscado. Né? O que o Germain mostrou aí, ele foi do código ofuscado para o código claro, né? Para o clean code. Mas você pode fazer o oposto de propósito, né? Justamente para proteger o seu código.
Beleza, muito obrigado aí, Roberto, pela contribuição também, sempre bem-vinda. Bom, e agora, para não ficar muito naquela de e para que a gente está aqui aprendendo só lógica de programação, né? A gente nunca vai usar isso aqui no mundo real. A gente pode tentar fazer aqui um experimento, né? Eu pensando em trazer isso tudo que a gente já veio vendo, que eu vou voltar para o código como estava, trazer tudo que a gente já veio vendo, esse projeto final, para uma forma um pouquinho mais prática, que fique muito mais fácil da gente ver como é que, a partir disso, a gente vai conseguir gerar um documento na realidade. O Roberto, ele entende muito sobre o Docassemble. Acredito que até já mostrou para vocês e tudo mais, mas eu pensei numa forma da gente pegar esse nosso código do projeto final aqui e já fazer umas brincadeirinhas com eles, né? Então, vamos lá? Então, para começar, o que eu fiz basicamente, né? Você pode escrever aqui no Google Python, docx, que é aquele formato Word, né? E a gente vai encontrar, então, uma biblioteca chamada Python docx, ou docx simplesmente. Isso aqui é uma biblioteca em código aberto que cada um pode utilizar e tem toda a documentação para a gente aprender aqui como é que a gente vai utilizá-la. Aqui em Installer, a gente pode aprender como é que a gente vai instalar essa biblioteca. Aqui a gente está entrando numa coisa um pouquinho mais avançada, mas eu queria fazer uma degustação com vocês de estudo para vocês verem que o que a gente está aprendendo aqui não é à toa, não. Então, executando esse comando aqui, o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python, já vem quando você instala um Python, ele vai instalar essa biblioteca aqui para a gente poder utilizá-la. Então, a gente vai fazer um processozinho aqui. Bom, primeiro eu vou para a nossa pasta aqui. Deixa eu ver onde é que ela está. Projects, Test, projeto final. Aqui mesmo que a gente está. Aqui eu vou criar um virtual environment, vou criar meio que um pacote isolado, onde eu vou ter um outro Python instalado. Isso aqui é importante para a gente não misturar bibliotecas externas, porque imagina só, se eu instalar muita coisa, o Python com mais essa, aquela outra biblioteca, pode ser que umas bibliotecas afetem as outras, e no final vai virar uma bagunça, eu não vou saber o que é o que, vou ter coisa desnecessária, e o código também vai pesar muito na execução. Então, para isso, eu vou criar aqui, usando o conda create name, vou colocar o nome de docx, e o Python vou falar para pegar a versão 3.8 do Python. Epa, 3.8. Vamos ver. Aí o Conda está criando esse ambiente virtual, vocês não precisam entender muito aqui, o importante para vocês agora é só o resultado que a gente vai ver. Bom, está perguntando se eu quero proceder a instalar todas essas bibliotecas aqui, com os seguintes pacotes. Olha um monte de coisa que ele está instalando só para possibilitar a execução desse Virtual Environment e do Python 3.8. Imagina só se eu tivesse diversas outras bibliotecas aí junto. Ia virar uma bagunça. Perguntou se eu quero proceder. Botei Y de yes. Sim, eu quero proceder para instalar isso aí. Ele está fazendo o download, extraindo esses pacotes. Preparando a transação, verificando, muita coisa já foi baixada. Beleza. E agora eu vou entrar nesse ambiente que eu acabei de criar. Conda activate docx. Onde estava base aqui, que é o base, que seria um ambiente global, que já é o padrão do nosso computador, o que era o ambiente padrão global, virou
o ambiente que eu acabei de criar, o DocX, que só tem o Python 3.8. E agora eu vou instalar essa biblioteca que eu mostrei para vocês. Como é que eu vou instalar? A documentação já tem para mim, ó, pip install, isso aqui. Coloquei ali, dei enter, ele está instalando tanto essa biblioteca Python DocX quanto as dependências necessárias, ou seja, outras bibliotecas que ela também precisa de estar utilizando para executá-la, para ser executada. Beleza. Aparentemente já está tudo instalado. E agora eu já vou testar algumas coisas aqui. Se eu entrar na página principal da documentação, a gente já começa logo de cara com um código de exemplo. Vamos ver esse código? Então, esse código todo aqui, né, muita coisa que a gente não conhece ainda, a gente repara que está tudo em inglês também, uns negócios estranhos chamados importações e tudo mais. Esse código aqui, ele vai ter como resultado final um documento do Word com essa imagem aqui. O título do documento, os parágrafos dos documentos, né? E aí você pode colocar por meio dessa biblioteca os textos em bold, né? Negrito, itálico, pode adicionar headings para definir as seções, criar listas com pontos, listas numeradas, enfim, você pode escrever um documento do Word utilizando o Python. E agora a gente vai fazer uns experimentos, né? Ontem eu já fiz os primeiros testes, aqui eu vou fazer com vocês. Provavelmente vão errar um bocado, mas a gente vai aprendendo e vai testando isso tudo junto. Então, primeiro, para a gente criar um documento do DocX utilizando essa biblioteca aqui, a gente tem que fazer a importação dessa biblioteca. Ou seja, o Python ele já vem com um conjunto de bibliotecas padrões. Bibliotecas são, digamos assim, são arquivos, são módulos de códigos que você pode utilizar. É como se você fosse ao supermercado e falasse, eu tenho aqui meu carrinho, ele só tem o Python dele. Mas, com o Python só, eu não vou conseguir gerar um documento de Word. Então, eu estou no supermercado da programação, olho ali na prateleira, o que eu pego? Eu pego aqui essa biblioteca DocX, que misturada com outro ingrediente Python, vai permitir com que eu faça na minha casa, na minha cozinha, um DocX do Word, utilizando o Python. Então, a gente está aqui no nosso código, eu vou copiar aquela linha e colocar aqui, ó. Do DocX, daquela biblioteca, eu vou importar aqui o documento, que aqui vai ser uma classe. E eu estou vendo aqui que por meio que eu posso criar um novo documento fazendo o quê? Escrevendo document, abre, fecha parênteses, e atribuindo isso a uma variável. Vamos fazer isso? Então, vou jogar aqui para o canto, para a gente ir acompanhando. Vou jogar aqui para o outro canto, a gente vai fazendo aqui lado a lado. E onde que é interessante a gente criar o nosso documento? Bom, acho que é lá no final, quando a gente está montando a nossa autorização, não é? Porque tem alguma lógica a gente montar a autorização, mas escrevendo isso tudo num documento. Onde está aqui? Criei um documento aqui do DocX. Depois a gente vai testar, a gente vai executar, vamos ver o que vai sair disso aqui. E a gente vê que nas próximas linhas, ele já está adicionando outros elementos aqui. Ele está adicionando o heading, escrevendo document title. E no final das contas, é isso aqui, ó, document title. Aí eu pergunto para vocês, né, qual que é o nosso heading do nosso caso? Vai ser a autorização. Então, vamos lá.
No início vai ficar feio, eu acho que não vai dar tempo de fazer ficar bonito, mas o importante é que vocês peguem a ideia do que a gente está fazendo aqui. Então, vou qualquer document.add heading, isso tudo estou copiando da página esquerda. A gente está do document title, vou escrever o que? A nossa autorização aqui, não é? Excluir o resto, que eu não preciso disso aqui mais. E agora a gente vai começar a adicionar os textos que estão lá distribuídos em parágrafos. Aqui, no nosso exemplo, a gente está criando um parágrafo com o texto a plain paragraph having some, e depois a gente está adicionando a palavra bold, depois and some e italic, de formas separadas. Olha só, bold adicionou em uma linha. And some adicionou depois de forma separada e, terceira vez, adicionou italic. Por quê? Porque nesse bloco de código aqui, o autor fez questão de escrever cada parte, linha por linha, para ele ir adicionando a parte em negrito, com calma, depois ele adiciona o resto do texto, que vai estar no formato normal, e depois ele adiciona mais uma palavra, que essa sim vai estar sozinha, em itálico. Bom, no nosso caso, a gente só vai precisar de bold o quê? Vou botar no nome da empresa aqui para ficar legal. Copiar aqui, colar, eu só vou modificar aqui tudo. E antes da gente colocar isso aqui em negrito, vou testar para ver se o que a gente fez até agora está funcionando. Só que, detalhe, se a gente executasse esse código aqui, a gente teria que escrever tudo de novo, colocar tudo no input, coisa e tal. Mais para frente é bom a gente criar uns fakezinhos aqui só para ir testando, mas agora eu acho que seria complicado demais, vamos fazer assim mesmo. No final a gente vai criar o nosso documento e salvar no nome de demo.docx. Isso aqui tudo eu vou comentar. Deixa eu ver se eu estou com um atalho aqui. Uma das formas da gente comentar o código em Python, ou seja, falar para o Python para ele não executar esse código aqui, é colocar 3 aspas antes e 3 aspas depois daquilo que você não quer utilizar. Então, beleza. Salvei. Vou executar. Python, projeto final completo. Aqui não faz muita diferença, a gente só está querendo testar mesmo. Empresa, teste. CNPJ da empresa, está aqui na mão. Número de funcionários. Epa, um funcionário. Nome pode ser Gmail só para teste. Beleza. Nome texto não está definido. Então, a gente tem um texto aqui que não está definido. É o quê? É o retorno dessa função. Então, a gente não precisa do retorno aqui, porque originalmente a gente retornaria alguma coisa, agora a gente não quer retornar nada, a gente só quer executar esse código. Salvei aqui, vou executar de novo, talvez tenha uns erros mesmo, aqui provavelmente vai imprimir o nome, alguma coisa assim. Social, teste, CNPJ na mão, número de funcionários 1, teste, CPF,
Esse aqui, beleza. None, porque a gente não imprimiu nada, não tem nenhum retorno, mas vamos ver se um docx foi impresso para a gente, foi aberto para a gente. Bom, aqui no terminal eu posso abrir meu gerenciador de arquivos. Olha, a gente tem aqui uma demo.docx. Vamos ver o que tem aqui dentro? Eu estou abrindo. Detalhe, eu estou no Ubuntu, eu não estou com o Word, eu estou com o genérico aqui, né? O LibreOffice, código aberto, equivalente. Mas você abrindo também no computador de vocês, você poderia executar muito bem pelo Word. Bom, abriu aqui. Vou trazer para vocês. Aqui. Olha só, autorização. A empresa aqui colocou tudo direto, CNPJ tal, autoriza. Olha, em qual situação, vamos lembrar bem, que quando a gente coloca uma string e a gente tenta botar uma variável aqui dentro, em qual situação que ela aparece toda assim, com parênteses e não o valor da variável? Aham, se a gente for no nosso código, a gente vai ver que esquecemos um F aqui. Porque é justamente esse F antes da string que vai possibilitar a gente utilizar as variáveis aqui. Beleza? Joia, joia. Então, a gente pode continuar fazendo essas operações aqui, escrevendo e montando o nosso documento. Eu já tenho um documento pronto, ele está um pouquinho, na verdade, muito mais bonito do que a gente fez até agora, que ficou só isso aqui em azul, a primeira linha e tudo mais. Eu já tenho um documento bonitinho com o código que a gente fez no projeto final, que eu vou disponibilizar para vocês depois. Mas aqui, o importante é dar uma ideia do que é possível fazer com aquilo que a gente já sabe. A questão de módulos, de importação, ambientes virtuais, a gente não viu ainda, mas são pequenos passos comparados com aquilo que a gente já aprendeu. Bom, a gente poderia continuar melhorando o nosso código, mas o tempo já está acabando. Talvez vocês já tenham perguntas, então eu vou abrir agora espaços para perguntas e me comprometo a, ainda essa semana, disponibilizar o código para vocês, que vai gerar o documento bonitinho. Beleza? Germain, a gente tem uma primeira pergunta aqui da Júlia, que já está há um tempinho, que ela está pedindo para explicar aqui o que é uma biblioteca. Uma biblioteca é o que eu falei. Inclusive, o Roberto, eu acho que ele vai poder responder essa pergunta específica melhor do que eu. É um conjunto de módulos, classes, funções, variáveis, que você pode pegar emprestado de um outro código. Então, como eu fiz aqui, eu utilizei uma biblioteca chamada docx, e dela, que tinha um monte de coisa dentro dela, eu peguei um livro dessa biblioteca. Eu peguei esse livro que chama Document. Eu peguei uma classe. Poderia ter pegado diversas outras coisas que ela me oferece. E, Roberto, eu queria ouvir também sua explicação, por favor. Júlia, vamos imaginar o seguinte. Todo programador, todo desenvolvedor, ele vai se utilizar de pedaços de programas que foram feitos por outras pessoas. Né, de blocos de construção que foram feitos por outras pessoas. Então, eu gosto sempre de imaginar como se fosse um cozinheiro que ele não tem que fazer tudo. Né? Então, se eu for fazer uma macarronada, eu já dei esse exemplo aqui há um tempo atrás, né? Mas imagina que eu vou lá e pego o macarrão pronto. Eu vou lá e compro o azeite pronto para fazer a macarronada. Eu vou lá e tenho a panela pronta. Né? Ou seja, eu não tenho que fazer todas as etapas de todos os instrumentos, de todos os ingredientes, cortar a lenha, fazer a panela, ir na mina, buscar água. Eu já pego um tanto de coisa que está pré-moldada, que está pré-pronta. Então, bibliotecas são conjuntos, como o Germain explicou, de funcionalidades, de código mesmo, de computador,
que elas já estão prontas e elas normalmente fazem sentido dentro de um determinado problema. Então, uma pessoa fez uma biblioteca, né? Um grupo de pessoas, na verdade, fez uma biblioteca aí chamada DocX, que o que ela faz? Ela é uma biblioteca para gerar documentos em DocX. Você pode ter biblioteca para se comunicar com a rede, biblioteca para desenhar gráficos, biblioteca para fazer validações, biblioteca para gerar códigos de segurança, enfim. Você pode ter bibliotecas que vão encerrar um conjunto determinado de funcionalidades. Ô Germain, se você puder abrir aí o PyPy, só para mostrar de exemplo, o Python, gente, assim como várias outras linguagens de programação, tem um repositório central, um site, olha aí que o Germain está abrindo, que chama PyPy, que tem todas as bibliotecas, ou uma boa parte das bibliotecas em Python que estão disponíveis. Né? Então ele escreveu ali em cima docx, e ele chegou na página, no sitezinho dessa biblioteca dentro do PyPy, que está explicando o que ela faz, tem links para documentação, tem links para o código-fonte, né? Aí ela está explicando como que usa, né, os autores dessa biblioteca. Germain, volta na página anterior, olha. Só para vocês terem uma noção, uma dimensão, aqui está na página inicial, uma dimensão da quantidade de bibliotecas e componentes que estão à disposição. Olha aí, ó. São 265 mil projetos disponíveis que a gente pode utilizar. Né? Então, se a gente tivesse que construir tudo de todos os softwares desde o zero, desde o início, seria como na hora de eu fazer um misto quente, eu ter que plantar o trigo, moer o trigo, fazer a farinha, cuidar da vaca, tirar o leite, fazer o queijo, cuidar do porco, tirar o presunto. Não, e aí por aí vai. Imagina o trabalhão que ia me dar fazer um simples misto quente. Não, o que eu faço? Vou no PyPy, pego uma biblioteca pão, pego uma biblioteca queijo, pego uma biblioteca presunto, pego a biblioteca misteira e eu junto da forma que eu quiser. Então, uma boa parte do trabalho de programação é conhecer bibliotecas, estudar essas bibliotecas e usá-las a seu favor. Bom, beleza. Mais alguma pergunta? Vou fazer um questionário aqui, porque se tiver alguém que tem uma pergunta, a pessoa marca aqui, senão a gente já vai caminhando para o encerramento. Bom, o pessoal está falando que não. Beleza, beleza. Então, pessoal, muito obrigado aí por terem acompanhado esse curso conosco, por ter participado das aulas introdutórias, das monitorias, feito perguntas no fórum. E é isso aí. Como já foi falado para vocês, né? O conteúdo vai ficar disponível ainda por muito tempo. Vocês podem fazer com calma e vão ter o resto do ano para realizar as atividades, para ver as videoaulas e tudo mais. E apesar da gente não ter mais encontros presenciais, pelo menos não no primeiro momento, sintam-se livres para mandar mensagem no grupo privado, adicionar a gente também aí nas redes sociais, mandar mensagem também no fórum com dúvidas. Enfim, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente para o que precisarem, né? Roberto, quer falar mais alguma coisinha aí? Quero sim, Germain. Infelizmente, mais uma vez, pessoal, eu não estou conseguindo aqui compartilhar o vídeo, porque eu coloquei para gravar primeiro, mas só reforçando o que o Germain está dizendo, nós vamos ainda corrigir os exercícios, né, ver quem que fez todos os exercícios. Não precisem se preocupar com o projeto final, nós não vamos atribuir ou não a participação em virtude da completude do projeto final, mas sim da realização de todos aqueles desafios e quizzes, né? Ou seja, a pessoa fez o curso inteiro e respondeu todos os itens, né? Como se fosse uma avaliação de frequência àquele curso. Então esse é o primeiro ponto. Quem já tiver completado,
nós vamos periodicamente enviar para o NIEP, que é o Núcleo de Extensão da Faculdade de Direito, para ele poder preparar os certificados que nós vamos enviar para vocês, tá? Como o Germain também disse, nós vamos deixar aqui esse curso aberto até o final do ano, para vocês poderem terminar. Então não tem desculpa de ninguém não conseguir não terminar, tá, pessoal? Então para vocês conseguirem terminar, para a gente conseguir certificar todos os participantes. Além disso, muitas pessoas perguntaram, último recado, muitas pessoas perguntaram acerca dos próximos cursos. A Francina está até comentando aqui mais uma vez sobre isso. Esse curso que a gente ofereceu agora, ele de fato, ele é a primeira parte do nosso curso presencial, né? Então, o que nós vamos providenciar agora? Nós vamos fazer a segunda parte desse curso, que nós vamos ensinar o DocAssemble, que é essa ferramenta de automação de documentos que vai permitir vocês fazerem coisas muito mais elaboradas do que a gente viu aqui. Mas a lógica de programação ela é a mesma. Vocês se lembram que eu compartilhei com vocês lá no Canvas a ferramenta que a gente está usando lá para a DAJ, para vocês terem uma noção do que é. Enquanto isso, o Germain está compartilhando aí. E por último, nós preparamos também um questionário, tá, pessoal, de avaliação do curso, que nós vamos compartilhar no grupo, e eu peço a gentileza de vocês de responderem para que a gente possa corrigir, saber o que deu certo, saber o que não está tão legal assim. Então a gente pede também a contribuição de vocês para poder preencher esse formulário e melhorar o curso. Ô Germain, agora em seguida você consegue compartilhar para nós? Compartilhar o quê, O Roberto? formulário. Eu vi que você estava abrindo o DocAssemble aí, o formulário. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Eu já vou, enquanto o Germain procura aí, só para mostrar para vocês, eu vou entrar aqui no grupo e vou já encaminhar o link dele. Aqui, ó. Aí, ó. Está aqui. Isso, esse aí. Ah, Germain, você já está com ele aberto? Encaminha ele então, é mais fácil, que eu vou ter que procurar aqui. Ah, tá, beleza. Já vou mandar pro pessoal aqui no grupo do WhatsApp. Isso. Gente, a gente agradece então, Germain, obrigado pela aula de hoje. E aguardamos aí mais notícias de vocês e vamos emitindo progressivamente, né, os certificados à medida que as pessoas forem conseguindo concluir. Tá bom? Beleza, foi um prazer, pessoal. Até mais. Falou, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Júlio, Francina, Hugo, Hugo. Gustavo, Flávia, Flávio, Paulo, né? Às vezes a gente fica um pouco nervoso e até o nome errado. Ana Luísa, né? E Catiusca, Rafael, obrigado a todos. Até Abraço, mais. gente.